Amém? Fala um amém forte aí. Amém? Coloca assim a mão na tua cabeça assim, fala assim: sono sai no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, para que possamos estar concentrados aqui na palavra. Vamos lá então, queridos. Eu continuo estudando e, ao mesmo tempo, impactado com as falas memoráveis, as falas emblemáticas do Senhor Jesus. E nessa noite eu quero compartilhar uma dessas falas poderosas do Senhor Jesus, que está no Evangelho de João, o capítulo 6. Você pode deixar aberto, né? Nós vamos percorrer alguns versículos, eu vou projetar os outros todos aqui, os vários aqui, mas eu queria te dar rapidamente o contexto do que está acontecendo nesse capítulo intenso, nesse capítulo cheio de eventos, num capítulo cheio de ação, né, que é o capítulo 6 de João. Já encontrou? Deixa abertinho aí, deixa de lado, olha para mim aqui. Vou te dar o panorama. Bom, uma multidão seguia Jesus, fala comigo, uma multidão. Uma multidão seguia Jesus e se tinha a necessidade de alimentar essa multidão. Então, nesse capítulo 6, já se tem a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. É assim que começa esse texto. De repente, então, impactado com essa situação, as pessoas querem proclamar Jesus como rei à força. Então, Jesus envia os seus discípulos para o outro lado do mar da Galileia. Eles entraram no barco e foram para o outro lado, foram para Cafarnaum. O Senhor se retira para orar, e aí você conhece, o vento se revolta e começa a assolar o barco. Os discípulos ficam todos desesperados, porque, puxa, nós vamos morrer. Então Jesus vai ao encontro dos seus discípulos e faz o quê? Vai andando sobre as águas. Estão comigo? Passagens, né, que já fomos muito edificados por ela, né? Então Jesus repreende o vento e acalma a tempestade, e aí eles chegam do lado de lá. Quando o povo que ficou do lado de cá, do mar da Galileia, percebeu que nem os discípulos e nem Jesus estavam mais ali, eles pegaram os barcos e atravessaram para o lado de lá e foram atrás de Jesus. E de repente se encontram com Jesus. E esse texto nós vamos ler, eu vou projetar aqui para vocês, é o João 6, 26, e eles se encontram com Jesus, e Jesus confronta, já de chegada, a motivação deles. Vamos ler lá na tela, né? João 6, 26. Jesus respondeu, né? O povo atravessou para o lado de lá, e aquele desespero ali, buscando Jesus. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, não porque creem que o Pai me enviou, mas por quê? Porque comeram os pães e ficaram o quê? Satisfeitos. Vocês estão me procurando, mas a motivação de vocês não é genuína. Vocês estão me procurando não porque creem em mim, não porque creem que o Pai me enviou, não. Vocês estão me procurando porque vocês encheram a barriga. Vocês é do tipo da gente movida por interesses. Então, a sequência do ensino de Jesus no Evangelho de João será desafiar, chamar essas pessoas para um nível de relacionamento com Deus mais profundo. A intenção de Jesus nesse ensino é tirar as pessoas desse relacionamento, do toma lá da cá, e levá-las a um nível mais profundo de relacionamento. E por incrível que pareça, eu quero te encorajar a fazer isso. Sempre que Jesus se depara com uma multidão, Jesus traz uma palavra reta. Não é que Jesus não gosta da multidão, não. Ele gosta da multidão e quer, inclusive, o propósito dele, inclusive, é salvar a todos. Mas a ideia, queridos, é que Jesus ele tinha um claro propósito. Ele não se encantava com a multidão, ele não se encantava com os curiosos, com os seguidores empolgados. Então a palavra reta de Jesus era para separar curioso, de gente interesseira, de gente empolgada, dos verdadeiros discípulos. Fala comigo, discípulos.
discípulos. O que Jesus estava buscando era por discípulos. Então, essa palavra reta visava filtrar, peneirar e tirar daquela multidão, separar daquela multidão os verdadeiros discípulos. Discípulos. Por que Jesus buscava discípulos? Porque discípulos não se movem por interesse próprio. Discípulos não se movem por qualquer empolgação. Discípulos não se movem por interesse pessoal. Discípulos se movem por uma causa. Estando bom ou estando ruim, o discípulo se move por uma causa. As situações, as circunstâncias não abalam um discípulo. Então, eu identifico, queridos, é lógico, são muitos os desafios do Senhor, mas eu identifico, principalmente no Evangelho de João, dois grandes desafios, e o primeiro deles é muito claro nesse texto. O primeiro desafio do Senhor é levar as pessoas a crer de que Ele era enviado pelo Pai. É levar as pessoas a crer que Ele era o enviado de Deus. Então, você se depara em outros textos, né? Jesus falando assim, credes em Deus, mas credes também em mim. Lembra desse texto? Nós já lemos eles aqui. Jesus fala assim, sem mim, nada podeis fazer. Um grande desafio do Senhor é levar as pessoas a crer nele. E mesmo nos nossos dias, que o Evangelho vem sendo pregado há mais de 2000 anos, eu vou mudar isso, o Evangelho vem sendo pregado há milhares de anos, posso dizer assim? Não é? Há milhares de anos, pode dar um glória a Deus aí, não é? O Evangelho vem sendo pregado há milhares de anos e de todas as formas e de vários meios. Mas mesmo assim, mesmo nos nossos dias, esse desafio continua. Muitos creem em Deus, viu? No meu convívio social, na minha família, no meu trabalho, viu? Eu não conheço ninguém que explicitamente não crê em Deus. Eu penso que uma minoria, e bem minoria mesmo, são desses que não creem em Deus. No meu convívio social, todos creem em Deus, mas nem todos creem em Jesus. Nem todos creem que Jesus é o enviado, é o Messias, é o Filho de Deus, o Salvador, o caminho, a verdade, a vida, o único que nos leva ao Pai. Nem todos. Entenda que o desafio de crer em Cristo Jesus continua. Então, no Evangelho de João, o capítulo 6, o versículo 30, aquele povo também cria em Deus, mas tinha muita dificuldade de crer em Jesus. E eles perguntaram, então lhes perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Que farás? Que sinal miraculoso você há de fazer? Eu fico até eu fico impressionado, né? Porque o que Jesus já tinha acabado de fazer era multiplicar os pães, sim ou não? Um pouquinho atrás aqui, multiplicou os pães. 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas comeram e sobrou. E os caras estão pedindo, que sinal miraculoso você vai fazer? O que você vai fazer? Que coelho você vai tirar da cartola? Entende? Então, querido, sabe o que é a ideia? A ideia é assim, a fala desse povo para Jesus é assim, viu? Que bom que você alimentou 5.000 pessoas. Ótimo, ótimo. Você deu pão para 5.000 pessoas. Mas nós precisamos te dizer que Moisés, a referência que eles tinham, Moisés, ele alimentou toda a nação. E não foi uma refeição só, não. Ele alimentou toda a nação por 40 anos com o maná, né? Que é o pão dos céus. Moisés os alimentou. Então, quem é você? Quem é você perto de Moisés? Que farás? Que sinal miraculoso você vai nos apresentar? Então, queridos, aqui chegamos na fala emblemática do Senhor Jesus, que as nossas crianças aprendem, né, decoram,
a minha mãe colava ela lá no flanelógrafo, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Uau, né? Vamos lá, João 6, o versículo 35, 36, depois nós vamos pular para o 51. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram, não creem. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu a darei pela vida do mundo. Versículo 48, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui. Eu sou o pão da vida. Jesus se declara: eu sou o pão da vida. Quem comeu o pão que Moisés deu, o maná, no outro dia teve fome. Quem comeu o pão que Moisés deu, depois pereceu, morreu. Eu sou o pão que sacia verdadeiramente. Eu sou o pão que proporciona a vida eterna. É isso, meu irmão. Sabe, queridos, as pessoas estavam falando de um pão natural, né? Nem tão natural assim, maná já era algo bem sobrenatural, né? Mas estavam falando de fome natural, e Jesus estava falando de coisas espirituais. Jesus estava anunciando a eles, queridos, que Ele era o Messias, que Ele era o Salvador definitivo, que Ele era aquele que sacia plenamente as necessidades do ser humano. E Jesus fala assim: creiam em mim, creiam em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. As palavras que vos digo não são minhas, são do Pai. Creiam em mim. Essa é a fala de Jesus. Jesus, então, lutando com o seu primeiro desafio, conduzir essas pessoas que creem em Deus a crer que Ele é o enviado do Pai. E aí Jesus aproveita o momento e parte para o seu segundo desafio. O seu segundo desafio é levar aquela grande multidão a sair do raso, a sair de um relacionamento interesseiro e fazer uma aliança com Ele. O primeiro desafio é fazer as pessoas acreditarem que Ele veio do Pai. O segundo desafio era conduzir aqueles interesseiros, os curiosos, os empolgados, a se tornarem discípulos. Porque discípulos são aqueles que têm uma aliança com o Senhor. Esse é o segundo desafio. Esse é o segundo desafio. Então Jesus aproveita daquele momento e desafia convida a multidão a assumir um compromisso mais elevado com Ele, um compromisso de aliança. Convida aquela multidão para ser o seu discípulo, porque discípulo não se move por interesse, discípulo se move por uma causa. Discípulo abraça uma causa. Então, o Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 53, do 53 ao 57, nós vamos ler, está esse desafio. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte: assim como eu estou aliançado com o Pai, aquele que vocês precisam, e vivo pela causa do Pai, assim como estou aliançado com o Pai e vivo pela causa do Pai, eu quero que vocês estejam aliançadas comigo e vivam pela minha causa. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. O que Jesus está propondo é muito estranho para nós, né? Comer da minha carne e beber do meu sangue, porque nós estamos muito distantes, queridos, de um conceito importante,
Jesus está fazendo referência a um ritual da aliança de sangue. Esta era a proposta de Jesus: eu quero fazer uma aliança de sangue com vocês. Então, por mais, no versículo 52, eu vou ler aqui: então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Viu? Por mais que esses judeus se fizeram de desentendidos, levando as palavras de Jesus ao pé da letra, para esses caras era mais fácil acreditar que Jesus estava propondo uma besteira, contrário à palavra, do que acreditar que Jesus estava propondo em fazer uma aliança de sangue com eles. Por mais que se fizeram de desentendido, todos entendiam o ritual da aliança. Todos sabiam do ritual da aliança. Todos sabiam da aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Todos sabiam da aliança de Melquisedeque com Abraão. Todos sabiam da aliança de Davi com Jônatan. Todos sabiam das alianças que os reis daquela época faziam um com o outro. Jesus está propondo uma aliança. Jesus está dizendo o seguinte: a proposta de Jesus é clara para todos. Comer a minha carne e beber do meu sangue, sabe o que é? Nós vamos ter uma vida misturada. A nossa vida será misturada. Assim como eu estou aliançado com o Pai e vivo e morro pelo projeto do Pai, vocês vão estar aliançados comigo e viverão pela minha causa. Então, queridos, para nós, pode parecer meio confuso, mas todos naquela noite, ou naquele dia, não sei, mas todos entenderam claramente a proposta de Jesus. Todos entenderam claramente a proposta de Jesus. Jesus está propondo uma aliança. Credes em Deus, mas credes também em mim. Eu quero de vocês uma aliança. Nós vamos estar misturados, de forma que vocês vão viver pelo meu propósito. Vocês vão viver pela minha causa. E esse desafio provocou uma reação no público. Este apelo de Jesus provocou uma reação no público. E aí então entenda o seguinte: Jesus tinha a multidão ao redor dele. Jesus tinha os 70 discípulos, esses já eram tidos como os discípulos, algumas versões bíblicas falam os 72. Jesus tinha os 12 e Jesus tinha Pedro, Tiago e João. Você entende esses níveis de relacionamento? Então, este desafio de Jesus foi para todos quantos estavam ao lado dele. E este chamado a uma aliança, esse chamado a um relacionamento profundo, gerou uma reação. Eu e você sabemos da reação. João capítulo 6, o versículo 60, diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus o quê? Discípulos. Muitos dos seus discípulos disseram o quê? Dura essa palavra. Quem consegue ouvi-la? Viu? Os discípulos já estavam analisando se valia a pena ou não fazer uma aliança com Jesus. Havia discípulo que não era lá tão discípulo assim. Quem dera a multidão. Imagino que a multidão, né, nós estamos no versículo 60, lá pelo versículo 25, lá pelo versículo, sei lá, a pregação, viu, o culto hoje está muito chato, a pregação está muito pesada. Não, eu estou indo embora, para mim deu. O culto hoje está fraquinho, está sem unção. Jesus hoje está sem unção. Não tem cura, não tem pão multiplicado, não tem peixe, não tem vibração. Está fraquinho esse Jesus hoje aí. Eu acho que Jesus está na carne. Eu estou escutando ele falar muita coisa estranha. A multidão já deixou Jesus muito antes, porque esse se move por interesse. Por interesse. Mas os que ficaram foram convidados por Jesus a crer nele. Crer nele. Fala para o teu irmão, crer nele. Isso é bom, fala para ele, isso é bom. Mas o desafio é viver pela causa dele. O desafio é viver e morrer pela causa dele. O Senhor não se empolga com as multidões. O Senhor não se empolga com os curiosos, com os empolgados. Isso não me encanta. O Senhor quer discípulos verdadeiramente aliançados. É isso, queridos, esse texto é isso.
Então o texto bíblico, né, diz que muitos abandonaram, versículo 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Abandonaram o Senhor. Sabe por que abandonaram? Porque entenderam que o Senhor estava aqui requerendo deles aliança. E entenderam, eles não foram embora porque a pregação estava confusa, está difícil, Jesus está falando muito difícil, não. É difícil para nós, que estamos distante desse conceito de aliança. Mas eles entenderam que o Senhor estava chamando para um compromisso mais elevado, o compromisso mais elevado que existia, o Senhor estava chamando ele. E então alguns fizeram as contas e acharam que o custo era alto demais. Alguns fizeram as contas e falaram assim: olha, Jesus passou dos limites, está pedindo demais. Andar ao seu lado, beleza. Aceitar os seus ensinos, beleza. Participar do pão multiplicado, comer o peixe multiplicado, vibrar junto do aleijado que recebeu cura, esse ambiente contagiante, não, isso aí eu estou dentro. Mas a aliança não, aí passou dos limites, aí foi longe demais, aí não, aí deu para mim. Eu sou apenas um simpatizante. A aliança não, a aliança é demais. Muitos deixaram o Senhor. Muitos abandonaram o Senhor. Muitos recusaram a proposta de aliança. Então, como Jesus busca por verdadeiros discípulos, eu fico imaginando, queridos, aquela movimentação das pessoas deixando Jesus assim, né? E se era uma multidão, os caras estavam saindo às centenas, assim. Era mais gente indo embora do que gente ficando. E os que estavam ficando estavam meio, né? Tipo, deixa Jesus olhar para lá. Na hora que ele olhar para lá, eu vazo. E Jesus estava olhando, né? Então, no versículo 67, perguntou aos 12. Os 72, vários já tinham pipocado. Jesus vira para os 12 e fala o quê? Vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir? Aproveita a movimentação. Aproveita que está saindo aos montes. Disfarça, pula no meio, é mais fácil. Se sinta animado por essa turma. Não insiste muito, porque no final você vai ter que levantar sozinho e virar. Vai ser mais difícil, vai ser mais constrangedor. Entra no meio da muvuca e vai. É isso. Jesus dá um aperto nos seus discípulos e fala assim: vocês sabem do que eu estou falando? Eu estou chamando para vocês viverem pela minha causa. Viverem pela minha causa. Vocês vão encarar esse nível de compromisso? Ou querem cair fora? Pode cair fora, está tudo certo, está de boa. Então, queridos, aí nós temos também uma resposta forte de Pedro, né? E Pedro responde por todos, e uma resposta forte de Pedro, talvez uma das palavras mais poderosas de Pedro. Eu tenho como uma das palavras mais poderosas de Pedro, que é o versículo 68 e o versículo 69, Pedro responde por todos. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Uau! Assim como Jesus foi veemente, Pedro deu uma resposta à altura. E se você continuar o texto, você vai ver que Jesus vai trocar o assunto. Nós cremos e sabemos que tu és o Messias. Nós cremos. A resposta, queridos, é assim: o que o Senhor está nos propondo é eterno. O que o Senhor está nos propondo é eterno. Ser identificado por sua causa é um privilégio para nós. Nós estamos contigo. Nós aceitamos essa aliança contigo. Senhor, eu fiz as contas aqui.
Eu fiz as contas aqui. E o que o Senhor está oferecendo é bem maior do que o Senhor está requerendo. O que o Senhor está nos ofertando é eterno. É eterno. Nós abraçamos a sua causa. Nós estamos aliançados contigo. É isso, queridos. Essa é a resposta de Pedro. Nós estamos dentro. Nós estamos dispostos a viver e morrer pela tua causa. Fala assim comigo, glória a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque hoje, eu e você sabemos, né? 2000 e tralalá de anos depois, nós sabemos que os que aceitaram a proposta de aliança com Jesus, aqueles que aceitaram viver pela causa do Senhor, cumpriram um propósito espetacular em Deus. Cumpriram um propósito espetacular em Deus. Ministraram vida eterna, ministraram vida de Cristo para a humanidade. A vida de Cristo chegou a nós. O pão vivo que sacia a nossa fome chegou a nós. Muitos anos, centenas, milhares de anos depois. Por quê? Porque esses caras creram em Cristo Jesus, creram que Ele era o Santo de Deus e abraçaram, aliançaram, viveram pela causa dEle. O Evangelho chegou a nós. Protagonistas de salvação, de libertação, protagonistas do Evangelho. Mudar a história da humanidade. Um feito eterno. O que foi semeado no meu coração, através da palavra de Deus, é eterno. O que será ministrado no coração das próximas gerações, mediante a palavra de Deus, é eterna. A proposta do Senhor é eternidade. Pedro falou, eu estou dentro. Eu estou dentro. Então, queridos, às vezes, trazendo para os nossos dias, né? Às vezes, vemos na Bíblia, ou vemos na história, o compromisso firme dos cristãos do princípio, da igreja primitiva, sendo perseguido, e perseguido de verdade, sendo chicoteado, apedrejado, queimado vivo, e os caras não retrocedem no compromisso de viver e de morrer pela causa de Cristo. Isso é impressionante, eu fico impressionado. É impressionante. Principalmente nos nossos dias, onde se vive uma frouxidão espiritual. Convenhamos. Uma multidão, é multidão, mas movida por interesses. Por qualquer motivo, e motivo muito pouco e bem pequeno, abandonam a fé em Cristo Jesus. Fala assim, misericórdia. Misericórdia. Sabe, queridos, por motivo pequeno, bem pequeno, mas bem pequeno mesmo, dão as costas para a missão que o Senhor os chamou e os capacitou para realizar. Dão as costas, o que a gente chama de ministério. Dão as costas para aquilo que o Senhor os capacitou, os ungiu, os equipou. Eles, não quero, estou cansado, está pedindo demais. Eu fiz as contas aqui, isso aí é demais para mim, não dá. Misericórdia. Então, queridos, o que se aplica a nós isso aqui? Nós precisamos entender que este nível de compromisso da igreja primitiva, dos cristãos do princípio, do que o Senhor requer de nós, ele não surge do nada. Ele é resultado de uma cultura de aliança. Fala para o teu irmão, cultura de aliança. Nós precisamos resgatar nos nossos dias essa cultura de compromisso e conduzir as pessoas a esse nível de seriedade em Deus. Nós precisamos nos esforçar nisso. Pouco adianta batizarmos muitas pessoas. Não, nós precisamos ver, o Senhor não está empolgado com multidão. O Senhor quer verdadeiros discípulos, gente aliançada com Ele.
que em tempos bons professa o nome dele, em tempos maus professa o nome dele, em tempo de alegria o adora, em tempo de tristeza o adora, em tempo de luto o adora, a todo tempo, viu? Libertos das circunstâncias. Esse é o discípulo. Esse é o discípulo. Então nós precisamos resgatar, meu irmão, para termos crentes firmes. Esse negócio não nasce do nada. Nós precisamos cultivar, a começar. Fala assim, a começar em mim. A começar em mim. Nós precisamos cultivar esse compromisso de seriedade com Deus. Ali, o Senhor, aquele que tem aliança com o Senhor, ele se move pela causa dele. E eu queria te fazer algumas perguntas, para que você pudesse analisar o nível do teu compromisso com o Senhor. Qual é a causa? Por qual causa você tem vivido? Me ajuda aí, vira por mão do teu lado e fala assim, por qual causa você tem vivido? Pergunta mesmo de boa, eu sei que vocês não falam quando eu peço, eu vejo inclusive, mas essa eu faço questão. Pergunta, irmã Dalva, faz favor, pergunta aí, Jean. Por qual causa você tem vivido? Por qual causa você tem vivido? Vou te ajudar a resposta. É difícil, né? A gente fala assim, não sei, deixa eu te ajudar. O que mais toma o seu tempo? Gastamos bastante tempo com aquilo que amamos. O que mais toma o teu tempo? É uma pista de por qual causa você tem vivido. Qual é o assunto que você mais fala? Se a gente sentar do lado ali para tomar um café, você vai dar uma voltinha e vai cair no assunto. Qual é o assunto que você mais fala? Porque a boca fala que o coração está cheio e a boca entrega a nossa causa. A nossa causa. Qual a questão que está sempre no seu... Qual é o assunto? Qual é o assunto? Qual é a área? Qual é a questão que está sempre no seu pensamento, no seu planejamento? Você acorda e já, pum, vem na tua cabeça. Está aí. Com esses 3 pistas você já consegue discernir qual é a causa, por qual é a causa que você tem vivido. Então, queridos, muitos têm vivido por várias causas. Eu vivo pela minha família, eu vivo pela minha profissão, a causa pela qual eu vivo, pelo meu conforto, pelo meu lazer, pela diversão, pelo prazer. Meu negócio é prazer, por realizações. É isso. A nossa sociedade vive basicamente por essas causas. Agora, o que eu preciso te dizer é que nenhuma dessas causas, nenhum desses propósitos dá sentido à vida. E quem corre atrás dessas causas que eu falei aqui, de muitas outras, vive uma sensação de vazio, de vida sem propósito, de vida sem rumo, apesar do sucesso, apesar das realizações, apesar da conquista, vive um vazio, uma sensação de sem direção. E eu preciso te dizer que Salomão, um rei poderoso, se desafiou a viver cada uma dessas causas, e ele chegou à conclusão de que tudo isso aí é correr atrás do vento. Vou ler o texto com você, Eclesiastes 2. Olha isso aqui. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, viu? E não negou nada mesmo, porque ele era poderoso. O que ele quisesse, ele poderia ter. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. E essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi o quê? Fala firme. Inútil. Fala para você mesmo, inútil. Causas que não valem a pena. Causas que não trazem norteamento de vida, não trazem preenchimento. Tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Sabe o que é, queridos? O que dá razão à nossa vida é viver por uma causa verdadeira, genuína,
viver pela causa de Cristo Jesus. Quer um bom motivo para viver? Viva por Ele. Se quer um bom motivo para morrer, morra por Ele. Não morra pelo trabalho, não morra pelo prazer, não morra pelo... Não. Morra por Ele. É isso. É isso. O que tem te impedido? O que tem te impedido de dizer sim a uma aliança com Deus? Eu já sou aliançado com Deus. O que tem te impedido de se envolver plenamente, integralmente, por inteiro, como pregou o Roberto esses dias, inteiro, por inteiro, corpo, alma e espírito, de cabeça? O que tem te impedido de viver esse nível de compromisso com o Senhor? Faça esse exame. Nós vamos fazer essa noite. Terminei cedo. Nós vamos fazer essa noite. Porque naquele dia, na pregação de João 6, Jesus foi muito firme. Jesus foi muito firme. É assim: viverão por minha causa ou não? Creem em mim ou não? Viverão pela minha causa ou não? E naquele dia muitos deixaram, mas os que decidiram viver pela causa dele entraram para a eternidade. Entraram para a eternidade. Vivem um propósito eterno. Vivem um propósito interno. Então eu queria que você baixasse a tua cabeça. Por qual causa eu tenho vivido? O que tem me impedido de entrar de cabeça numa aliança com o Senhor? Não, pastor, eu já estou aliançado por inteiro com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Preciso te dizer que é isso mesmo que o Senhor espera. O Senhor espera dos discípulos é aliança. O que o Senhor espera dos discípulos é que se movam por uma causa e não por interesse pessoal. E não por circunstâncias. E não por causa do pão. E não por causa dos milagres. E não por causa do ambiente de glória e contagiante. E não por causa da vibração das pessoas sendo curadas, sendo atendidas em suas necessidades. Senhor, no nosso íntimo, ó Pai, nós queremos responder sim ao Teu chamado. No nosso íntimo, ó Pai, nós queremos dar a mesma resposta poderosa de Pedro. Para onde iremos? Só em Ti a eternidade. Só em Ti a esperança. Só em Ti há palavras de vida eterna. Nós cremos, nós sabemos que Tu és o Messias. Nós queremos, ó Deus, ir mais fundo nesse relacionamento. Nós queremos, ó Deus, sair do raso. Sair da multidão. Sair do meio dos empolgados. Sair do meio dos frequentadores de igreja aos domingos. Sair do meio dos... eu sou cristão. Eu sou evangélico. Sair do meio desses. E assumir: eu sou discípulo. Eu vivo por Cristo. E eu também estou disposto a morrer por Cristo. Não há outro propósito a se viver. Jesus, dá-nos mais fé, ó Pai. Dá-nos mais fé, ó Pai. Porque às vezes ficamos tal como o povo lá, quando o Senhor ministrou: que sinal miraculoso farás?
que você vai fazer para que eu possa me entregar de uma forma tão ousada? Dá-nos mais fé, Jesus. Dá-nos mais fé, ó Pai. Pega-nos pelas mãos, ó Deus. Tira-nos, ó Deus, da passividade. Tira-nos da empolgação. Tira-nos do raso. Tira-nos da multidão empolgada. E conduza-nos pelo caminho eterno. Conduza-nos pelas veredas da justiça. Conduza-nos pelo amor do teu nome. Queremos, ó Deus, nos identificar com a tua vida, identificar também com a tua morte, para que possamos ser ressuscitados contigo e gozarmos contigo na eternidade. Senhor, se nós fôssemos um dos 12, se essa igreja fosse um dos 12, e o Senhor virasse para nós e falar: aí vocês, como é que é? Como responderíamos, Senhor? Como responderíamos individualmente? Ó Jesus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, me salvou.